EcoRVC está no ar no canal 8 da NET. Sejam bem-vindos e espero que nos acompanhem até o final, porque hoje temos várias invenções na área ambiental que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Começamos por uma forma de trazer água potável para áreas necessitadas. Vamos passar também por um tipo de curativo sustentável e que até pessoas com alergia podem usar. Por fim, um computador biodegradável de tecnologia sueca. Viu só? Hoje o programa está bem interessante e tenho certeza que vale a pena continuar até o final. Fique atento porque estamos começando o EcoRVC. Um arquiteto inventou um equipamento para processar água. O destilador se trata de uma tecnologia que, utilizando a luz do sol, torna água própria para consumo. O arquiteto e designer neozelandês Henry Glogal desenvolveu um destilador que purifica a água usando energia solar e pode ser montado com materiais de baixo custo e de fácil acesso, que faz muita diferença para essas pessoas mais necessitadas. O equipamento consiste em uma lona de plástico de 2 camadas suspensa no topo de uma estrutura de suporte simples, feito de bambu, que pode ser facilmente montado e transportado. Cada lona possui 2,4 metros de diâmetro e pode gerar 18 litros de água purificada todo dia, que é uma quantidade razoável para consumo e uso, ainda mais pensando em regiões que têm difícil acesso à água potável. O intuito é que o projeto seja facilmente implantável e possa ajudar e fornecer água potável para pessoas que vivem em assentamentos informais. Atualmente, 1 bilhão de pessoas no mundo vivem nessa situação. Isso é especialmente importante porque provavelmente essas comunidades sentirão os impactos das mudanças climáticas de forma mais aguda do que as demais. A tecnologia aproveita o mesmo ciclo da água de evaporação, condensação e precipitação que a natureza usa para fazer chover. Vou explicar para vocês como isso funciona. Primeiro, a água no mar ou água potável poluída é despejada na lona inferior, que é feita de plástico absorvente de calor e aquecida pelo sol ao longo do dia. Isso faz com que a água pura evapore, enquanto qualquer sal, patógeno ou outros contaminantes são deixados para trás na bacia, pois são muito pesados para serem vaporizados. Na segunda fase, em vez de ser liberado no ar, o vapor de água limpo condensa-se em gotículas na camada superior de plástico transparente do dossel do equipamento, que é gravado com micro-ranhuras inspiradas em folhas que canalizam a água para o centro da estrutura, onde cai em um funil. Na terceira fase, os usuários podem acessar a água doce por meio de uma torneira na parte inferior do destilador solar ou armazená-la em um tanque. Nesse vídeo abaixo, vocês conseguem visualizar exatamente como todo o sistema funciona, explicado pelo criador da tecnologia. My name is Henry Glogal. I'm passionate about designing a self-sustaining future. At the end of 2019, I travelled to Chile as part of my master's program in architecture and extreme environments. Through a local NGO called Techo, I was able to establish relationships with an informal settlement community called New Hope. During my month-long stay, I learnt about the significant challenges these communities face on a daily basis. In particular, access to electricity, sanitation, and water. Many of these communities are disconnected from formal systems, which leaves them with unreliable, unsafe, and expensive solutions. This led me to wonder about what resource opportunities already existed in these environments. How could we utilize their abundant solar energy and seawater? My initial design took a holistic approach to providing coastal informal settlements with water, natural light, and energy through a solar desalination skylight. We see the same process in nature through evaporation, condensation, and precipitation. This powerful process can kill dangerous pathogens, remove salt brine, and heavy metals. Reflecting on the initial design,
and through the Lexus Design Award Mentorship Program, I realised there was a larger potential impact to be found in a more accessible, adaptable and scalable solution, which could be implemented in a variety of different contexts with readily available materials. I continue to explore the underlying principles of solar distillation and living with resource production, but embodied in a new way. How could my design offer more than just water production, but also provide a shaded public space for the community? I continue to look into the process of seawater desalination, polluted water distillation, with an additional rainwater capture feature. Conventional solar still designs have limited accessibility in this context. I wanted a simple and affordable design which had qualities like deployability and large surface area, whether that was a ready-to-go product, hybrid fabrication, or fully locally sourced and fabricated. I've considered the systems and networks which are already in place to help support the distribution of my design. My new proposal is a portable solar distiller that is a low-tech solution which merges resource production within a deployable architecture. The essential components are the bamboo support structure, internal mechanism for capturing and distributing distilled water, and a UV-resistant plastic for water storage. The bamboo structure can be manufactured and assembled locally, guided by a simple instruction manual. The joint system can be created through techniques such as rad and woven joints or natural rubber bands. The solar distiller can be flat packed and deployed in seconds. It is made of a transparent plastic top and heat absorbent plastic bottom. This can be easily attached to the bamboo structure for quick deployment or storage. A 2.4 metre diameter is expected to produce around 18 litres of purified water a day. The internal mechanism holds the two plastic layers and acts as a water funnel and tap. The same design feature can be achieved using readily available materials, such as plastic bottles and plastic sheets. The structure can be adjusted to create different sizes for different water needs. The first step is to fill the internal basin with either contaminated drinking water or seawater. Throughout the day, the solar energy from the sun will naturally heat up the water. The design captures the evaporation and condensation before going into the atmosphere, directing the distilled water to the internal water storage system. The top has a seal which allows for the rainwater to filter through. The water access valve has different attachable options. This design can be deployed in many ways, whether that's utilising the ground as a natural insulator or hung between buildings. With the direction our climate is going in, the topic of resource access and water scarcity will be a prevalent challenge in many people's lives, no matter where you live. We must continue to consider autonomous and low. Viram como é possível fazer ações para facilitar a vida de muitas pessoas e ainda se tornar referência em determinados assuntos? Basta se interessar, usar as ferramentas que possui e iniciar. Claro que erros vão surgir, mas isso faz parte do processo. Errar não é necessariamente algo ruim, mas sim uma das etapas do trabalho. Para facilitar ainda mais, o designer desenvolveu uma versão pré-fabricada, que pode ser montada em 30 minutos. Porém, ele também disponibilizou instruções sobre como construir o destilador com a ajuda de materiais locais mais acessíveis, usando uma garrafa de plástico como funil e 2 mantas de plástico costuradas juntas para fazer a lona. O projeto foi selecionado entre 2.000 inscritos de 66 países para ganhar o prêmio Lexus Design Award de 2021, que convidou os participantes a projetar para um amanhã melhor. Ações como essa têm crescido cada vez mais no mundo, buscando soluções para problemas de muitos anos, sempre com a visão de ser algo acessível para os usuários. O interessante é que muitas dessas inovações são pouco divulgadas, e esse é um dos motivos do EcoRVC existir. O nosso plano é trazer informação e divulgar cada vez mais o que tem funcionado no Brasil e também no mundo. Falando nisso,
Outra tecnologia que pode auxiliar nossas vidas em vários aspectos são os curativos que foram desenvolvidos para serem biodegradáveis. Eles são feitos com fibra de bambu orgânico e têm versões em carvão ativado, aloe vera e óleo de coco. Orgulhosa de ter criado um produto livre de plástico e que se degrada facilmente na natureza, a marca afirma que o produto pode ser usado em todos os tipos de pele, até as mais sensíveis. Não à toa, venceu em 2018 o prêmio de produtos de consumo mais inovadores da Austrália. A ideia do produto, criado por James Dutton, veio após ele perceber que, ao tentar proteger as feridas do seu filho, sua pele reagia mal e até piorava. Foi aí que ele buscou entender as razões para as reações e se deparou com uma série de substâncias químicas presentes naqueles curativos. O negócio, entretanto, só se concretizou após ele pesquisar e descobrir que um número impressionante da população mundial sofria do mesmo mal e precisava de um produto que não causasse reações alérgicas. O que começou como uma necessidade para o filho, agora se expandiu para um empreendimento mundial. O PET é feito a partir dos ingredientes mais sustentáveis para fornecer uma solução ultrassensível e biodegradável para o tratamento de feridas. Pessoal, o EcoEVC ainda não terminou. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Os avanços tecnológicos trouxeram à tona a necessidade de um plano de gestão de resíduos eletrônicos eficiente. Afinal de contas, com um consumo cada vez maior desses equipamentos, a produção de lixo eletrônico, principalmente nas grandes cidades, tem sido muito alarmante. Mas o que fazer com equipamentos eletrônicos já ultrapassados ou que não servem para uso? A bem da verdade, o termo lixo eletrônico não é tão difícil assim de ser compreendido, até mesmo porque ele se refere a todo equipamento eletroeletrônico ou derivado já considerado inútil para uso. Sabe-se, inclusive, que esse tipo de lixo é capaz de causar grandes danos ao meio ambiente e também à população. Dentre os malefícios do seu descarte incorreto, pode destacar a contaminação do lençol freático, do solo e também dos rios. Além disso, há também os danos causados à saúde da população, que vive nas regiões próximas a aterros sanitários e aos lixões. Sem dúvida, os eletroeletrônicos apresentam perigo ao ser humano e ao meio ambiente, devido aos diversos metais pesados presentes em sua composição, como chumbo, cobre, mercúrio e muitos outros, que causam contaminação altamente prejudiciais. Assim, soluções para minimizar tais danos têm sido cada vez mais procuradas, como a gestão de resíduos eletroeletrônicos, por exemplo. Até mesmo porque, considerando o momento presente em que a sociedade se encontra, na qual a tecnologia tem se tornado necessariamente parte do nosso dia a dia, seja para fins de trabalho, estudo ou até mesmo entretenimento, os aparelhos têm evoluído cada vez mais, impulsionando o consumidor a adquirir novos produtos assim que eles são lançados. Em outras palavras, isso significa dizer que os produtos se tornam mais atrativos, rápidos e eficientes a cada atualização, tornando os anteriores ultrapassados e obsoletos rapidamente. Dessa forma, a produção cresce e, junto a ela, o descarte incorreto desses materiais. No entanto, mesmo possuindo substâncias tóxicas, os eletroeletrônicos podem ser reutilizados de algumas formas. O lítio presente nas baterias de notebooks, por exemplo, pode ser extraído do produto, que seria descartado em lixões e retornar à sua matéria-prima. Existem algumas etapas para que isso seja feito de maneira correta. Inicialmente, eles são separados por categorias, como computadores e geladeiras, por exemplo. Em seguida, os materiais são descaracterizados, ou seja, dessa maneira, garante-se a segurança e a destruição de todos os dados presentes nos computadores e celulares. Além disso, é feita a separação dos resíduos por matéria-prima, para serem enviados posteriormente para a reciclagem. Por fim, a última etapa da gestão de resíduos é justamente a reciclagem. Então, após processos anteriores, o material eletroeletrônico é enviado a empresas licenciadas por órgãos ambientais.
Lá, os equipamentos eletroeletrônicos são tratados e posteriormente reciclados. Os aparelhos recondicionados, como computadores, por exemplo, podem ser reutilizados em diversos espaços, como bibliotecas, telecentros, centros comunitários, escolas e por aí vai. De encontro a essa situação, foi inventado um computador biodegradável. Eu sei que parece um pouco impossível, mas a tecnologia já existe na Irlanda. A empresa irlandesa Micropro e o Instituto Alemão IZM se juntaram para desenvolver uma alternativa para o descarte precoce de equipamentos tecnológicos. Foi assim que surgiu o iAmEco, o primeiro computador com estrutura biodegradável e totalmente reciclável do mundo. O aparelho é definido em seu site como um computador de alta performance e sustentável, além de ecológico. Atualmente, o aparelho já dispõe de 2 modelos. O primeiro é um laptop touchscreen, cuja carcaça é feita de madeira, e o segundo, a exemplo do original, tem a parte externa toda no mesmo material e é composto por peças substituíveis e livres de químicos maléficos e metais pesados presentes na maioria dos outros dispositivos. O design foi todo pensado para permitir que o aparelho tenha uma vida útil média de 10 anos, período bem maior do que os outros produtos disponíveis no mercado, por exemplo. E para garantir que o PC não fique obsoleto rapidamente, no ritmo atual do desenvolvimento da tecnologia, os engenheiros fizeram um projeto modular, o que permite que componentes individuais dos laptops possam ser atualizados à medida que se desgastem, ou atualizações que fiquem disponíveis. Para reforçar seu compromisso com o meio ambiente, os componentes utilizados pela marca da montagem dos PCs são livres de químicos tóxicos, como o chumbo e o mercúrio, por exemplo. Vou mostrar para vocês uma reportagem feita na época do lançamento. Vocês vão poder ver como ele é e quais os detalhes. Nicole Scott here for Mobile Geek Stand at IFA 2014, and this video is brought to you by ASUS and Mercedes-Benz. I have something extremely exciting for you. This is iAmEco. So this is a sustainable laptop made of all renewable resources, or eco-friendly resources. So this particular laptop is made out of wooden pallets. The metal here, there's no grommets or any kind of heat infusions, and there's nothing to prevent this from, going on fire, so it's incredibly eco-friendly. Now, no 2 laptops are going to be the same, and when we just take a look, so I think this one was made of beech wood, right? So they're 15.6-inch devices, right? Absolutely beautiful. They come with a webcam, the keyboard's absolutely nice, there's a number pad over here, some integrated buttons, but what's really cool about this is if we look at the bottom, so this was on a photo shoot in the mountain, that's where the scratches came from, but this is totally removable, so I can take these 3 screws, I can upgrade the CPU, the hard drive, the memory. So everything about this is upgradable, so we can keep it for a very long time. And another thing that was kind of pointed out to me was that all of this wood was grown in our lifetime, so it's carbon from this age. If you look at plastics are an older form, 5 million years old, and so when they burn into our environment, they're just not good. But this laptop is definitely designed, for long-term use, and it's for at-home portability. The thing that most people kind of, forget about 15 and 15.6 laptops is that they're for just bringing around the house. So this is something that you're going to keep for a very long time, and it makes sense that you can upgrade it. Now, over here, there's actually a desktop version. So it comes with this very cool stand. And here you can see there's the European Union sign for eco-friendly, and there's very few devices, electronic devices, that sport something like this. So this is a really special project. It's actually out of a university up in Dublin in Ireland, and they're working with a group down here in Berlin for extra certifications and all this types of stuff. But what I really want to talk about is the heat ventilation on this. So there's no fans. These are designed to be like a sunflower. And so when the air goes up in here and it's vented through here, and then it'll come out the top. So it's kind of like a chimney, right? So the entire design of the laptop is also about environmental friendliness. Now, in a day and age where there's so many types of gadgets that are thrown away and our landfills are just full of just so much
toxic waste and unnecessary. Like, it's a really good thing that we went to micro USB as a standard, because every smartphone having their own power was just so bad for the world. But having a company that's really kind of thought about sustainability in creating environmental products is something that we should all be following. So this is IAMECO. They are making prototypes right now, but looking to kind of edge into consumer products really soon. So you can follow them. IAMECO, where are you? IAMECO.com. I'm Nicole Scott for Mobile Geeks. Outra diferença em relação aos demais aparelhos é que os computadores iMeco usam 1/3 da energia a menos e não tem plástico à base de petróleo em sua estrutura. Em vez disso, os dispositivos são finalizados com material feito de cinzas naturais, colhidas de florestas sustentáveis. A produção do modelo tem redução de 75% de água e a taxa de reutilização e reciclagem chega a 70%. Já o aparelho V3 foi o primeiro a receber certificações que impõem padrões ambientais bem rigorosos. Então, pessoal, o que acharam do programa de hoje? Mandem suas opiniões, gostamos muito de saber o que estão pensando. Nosso programa fica por aqui, mas na próxima semana tem mais EcoRVC, aqui no canal 8 da NET. Até lá!